professor William Gabriel, História. Estamos resolvendo a prova do Enem 2012, a prova branca, a questão de número 31, o tema Brasil colonial. Vamos à questão. A experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver que nunca índio fez grande confiança de branco. E se isto sucede com os que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que ainda brutos? Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por Dom Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina, que incentivava a criação de aldeamentos em função. A temática principal aqui, no nosso Brasil colonial, século XVIII, sobre o questionamento em relação à utilização da mão de obra indígena. Bem sabemos que, ao longo do período colonial, houve grande pressão por parte da Igreja no tocante à proibição à escravização do indígena, sabendo que, para tanto, houve a obrigatoriedade da introdução do trabalho escravo, o negro africano. As opções, ela nos remete ao seguinte: os aldeamentos em função das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores, que ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras. O início da letra A, ela é até correta. Constantes rebeliões indígenas contra brancos. Sabemos que, dentre os episódios principais, as chamadas Guerras Guaraníticas 1753, 1756, um conflito muito importante na nossa história do Brasil colonial, mas dizer que tais rebeliões ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras, isso está incorreto. A letra B, da propagação de doenças originadas do contato com os colonizadores, que dizimaram boa parte da população indígena. Esse chamado impacto microbiano, ele nos remete ao século XVI, quando da conquista espanhola majoritariamente aos povos ameríndios do Novo Mundo. Então, não mais esse momento, século XVIII, a questão dos aldeamentos associada a esse choque no tocante à proliferação de doenças. Letra B, incorreta. A letra C diz: os aldeamentos em função do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da exploração, o que garantiu a sua supremacia na administração colonial. Supremacia da administração colonial das ordens religiosas? Não, sabemos que não. Ainda mais nos remetendo ao século XVIII. Ele, na questão, fala sobre política indigenista pombalina. E Pombal, cujo período de ação principal foi 1750 a 1777, Pombal vai provar o quão os jesuítas eram uma colônia dentro da outra, utilizando-se da mão de obra indígena, promovendo as suas várias edificações, fazendas, colégios religiosos, propriedades, sem dar a devida contribuição para a coroa, num século XVIII em que Portugal está tomado por dívidas principalmente diante a Inglaterra e os jesuítas usufruindo do que havia de melhor. Pombal promove intensa ação contra a ordem jesuítica, levando à sua expulsão. Então, a letra C está incorreta. A letra D diz: da política racista da coroa portuguesa, contrária à miscigenação, que organizava a sociedade em uma hierarquia dominada pelos brancos. No século XVIII, nós já sabemos o quão já tínhamos tal miscigenação. E se fosse para evitar tal mistura entre etnias, grupos diversificados, iríamos afastar os indígenas da proximidade dos brancos e não aproximá-los, como a questão nos remete. Portanto, a opção correta, a letra E, que diz assim: a necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular. Sabemos do interesse de Pombal em absorver ao máximo a mão de obra já existente, não significando dizer que teremos por isso extinção de tráfico de escravos africanos
e muito menos a abolição da escravatura. Mas a utilização da mão de obra indígena de forma regular vai ser uma das grandes ações pombalinas contra a ordem jesuítica. Portanto, a nossa questão de número 31, prova do Enem 2012, a prova branca, o gabarito letra E. Forte abraço.